Olá a todos, espero que se encontrem bem. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começar a falar sobre o tema que escolhi para vos trazer hoje, vou clarificar aqui alguns pontos em relação ao último vídeo que eu fiz sobre projeção da consciência, ligando à parte dos espelhos, à simbologia dos espelhos. Nesse vídeo eu explorei as possibilidades dentro da simbologia do espelho. Falei uma coisa que eu sei porque já aconteceu comigo e, portanto, dentro da possibilidade, eu trouxe enquanto portal, ou seja, a simbologia de um espelho quando é plasmado, ou seja, dei o exemplo de um espelho que pode aparecer em plano astral e que ele é um portal para um outro plano, plasmado por seres que têm como potencialidade fazer isso, aquilo que chamamos de mentores ou guias espirituais. Isso é uma possibilidade, mas eu de vez em quando partilho algum do meu conteúdo com pessoas que eu tenho afinidade e que eu gosto muito, inclusive algumas delas são também pessoas que desenvolvem a parte espiritual através de livros, através de vídeos, portanto têm os seus projetos. Uma dessas pessoas é a minha querida amiga Liliane Moura, que quando eu compartilhei com ela esse vídeo onde falei da simbologia dos espelhos dentro da projeção da consciência, ela acrescentou algumas possibilidades que eu achei muito boas e é mesmo assim a maneira que eu encaro este tipo de divulgação, agregando sempre com outras opiniões, sair fora daquilo que é as minhas experiências, captar outras considerações, ponderações, e isso enriquece tudo aquilo que é um estudo interno ligado à parte espiritual e transborda para quem assiste o meu canal. E a Liliane falou uma coisa que é verdade, que inclusive eu poderia ter falado, mas não o fiz, mas eu acho bom clarificar que é não só através de um espelho em plano astral é que nós consideramos que isso é um portal entre planos. O portal pode-se apresentar com outras configurações, ou ser apenas ali algo que aparece em qualquer maneira, qualquer energia, mas é efetivamente um portal energético. Quando nós falamos de energia, a energia apresenta-se sempre sobre a configuração que a própria plasmagem pode assumir, portanto, não só através do espelho. Agora, como eu já vivenciei algo ligado à parte do espelho, sei que há essa possibilidade de o espelho em plano astral ser um portal, mas isso não é uma regra, ou seja, não só espelhos em plano astral são portais. O portal pode-se apresentar sobre uma outra configuração energética e é claro que o que a gente vê é movimento, porque energia é movimento, não é nada estático, não é uma forma mental. A forma mental apresenta-se sobre algo estático, não fluido, não movimentado. Então isto foi uma das coisas que a Liliane, a minha querida amiga Liliane Moura falou e que eu achei válido trazer aqui, clarificar melhor. E também quando eu falei dos espelhos aqui, os espelhos no plano físico, material, quando eu disse que nós não temos que temer nada, porque há pessoas que têm medo, porque isso seria um portal. A Liliane também trouxe coisas que ela já assimilou em cursos e que nós temos que ter cautela, principalmente quando adquirimos o espelho, ligado à parte da energia que está ali na aura do espelho, porque existe um campo magnético em tudo o que existe, todos os objetos têm um campo magnético e quem lida com psicometria, que seria o quê? A habilidade de nós, enquanto capacidade nossa, conseguirmos ver a leitura energética do local ou do objeto. Portanto, quando adquirimos um espelho aqui na parte física, temos que ter alguma cautela em relação ao historial energético, de onde vem o espelho, quem foram as pessoas que lidaram com o espelho e o espelho tem essa capacidade de abrir e fechar, ou seja, transpassar, fazer transpassar, ser um elo entre, entre as energias. E é necessário ter essa ponderação, só que aquilo que eu disse, eu continuo a dizer, mesmo com esta ponderação, nós não devemos temer, porque se a nossa conduta for uma conduta equilibrada, isso é meio caminho andado para nós não termos grandes problemas. Agora temos que ter sempre cautela onde compramos certos objetos e a maneira como vamos lidar com esses objetos.
às vezes é necessário darmos um passe, se for lavar os objetos, mesmo com água e com produtos de limpeza, é bom, porque a higiene física também se reflete na parte energética, ok? É todo um conjunto. Portanto, se for necessário dar ali um passe para equilibrar ali as energias, façam isso. Mas não vivam com medo dos espelhos, ok? Mesmo aqui na parte física, tá? Pronto. Clarificando esta parte dos espelhos, e foram 5 minutos já a falar só nisto, relativamente ao último vídeo que eu trouxe, hoje vou-vos falar sobre retrocognição e pré-cognição dentro das capacidades parapsíquicas, ok? Vou explicar também, novamente, o que são capacidades anímicas como o potencial latente da própria pessoa e o que é mediunidade ou as capacidades mediónicas, ok? Retrocognição é quando nós temos um vislumbre ou assimilamos uma informação ligado a algo que se passou sob uma perspectiva de retro, atrás, passado, ok? Isto pode ser assimilado em estado alterado de consciência, que é o quê? Quando os nossos padrões cerebrais entram em diferentes ondas, que isso pode ser potenciado através de um relaxe, uma meditação, por exemplo, mas também através do sono, por exemplo, ok? E, portanto, quando nos induzimos a ficarmos com os padrões cerebrais, que tudo isto ocasiona, derivado de nós, apaziguarmos o nosso metabolismo, e através da respiração, por exemplo, quando nós controlamos a respiração, isso já traz calmaria, e, portanto, quando nós desaceleramos a parte metabólica, isso faz com que, inevitavelmente, tudo começa a baixar e os padrões cerebrais entram em outro estágio, e isso faz que a gente entre em estado alterado de consciência, que pode potenciar um desprendimento do corpo físico, um desdobramento, uma projeção da consciência, que é anímico, e agora eu posso até já explicar o que é anímico, é o potencial latente na própria pessoa, que existe em todos nós temos capacidades latentes parapsíquicas, e o desprendimento do veículo astral, do nosso outro corpo de manifestação, que nós chamamos do corpo espiritual, ele ocorre inevitavelmente em estado alterado, porque o nosso campo expande, e ao expandir o campo energético da pessoa, os veículos de manifestação soltam, ok? E há aquilo que a gente chama de descoincidência dos veículos de manifestação dentro desse campo. Então nós podemos sair, mas é anímico. Mediónico é quando nós, enquanto individualidades, podemos nos servir de canal entre planos, havendo uma interferência de uma consciência extrafísica, seja ela benevolente ou mais pesada, quando é um processo de interação com algo no plano espiritual, nós, com a nossa capacidade anímica, sendo esse canal, isso a gente chama de mediunidade. Ou seja, por exemplo, clarividência, que é o que é ver com clareza através do chakra frontal, que é o que chamamos de ajna no sânscrito, que é aqui o chakra frontal. Existem outros dois chakras nas têmporas, e o chakra frontal está ligado, ou seja, o chakra do corpo físico, porque há os chakras do corpo espiritual. O chakra frontal, todos os chakras do corpo físico estão ligados às nossas glândulas do sistema endócrino, sendo que o frontal está ligado à hipófise e não à pineal, como muita gente expressa, erroneamente. Portanto, clarividência é ver ter uma visão através do chakra, e não é uma visão com os olhos físicos. Vidência é com os olhos físicos, ou seja, os fótons naturais ou artificiais, quando embatem nos objetos, eles não é, rebatem no objeto, e isso chega até nós através dos olhos físicos. Visão com chakra, energeticamente falando, não necessita dessa luz. Portanto, é uma visão espiritual, uma visão psíquica, ok? É energético. E a clarividência pode ser mais aflorada, ou seja, ela pode, através do olhar vidente dos olhos físicos, pode haver uma mescla para com o chakra, e nessa mescla nós vemos
e pensamos que estamos a ver com os olhos físicos, mas é um processo espiritual e isso é muito aflorado. Mas há um outro tipo de clarividência que é através da tela mental, que é o que acontece comigo, ok? Através da minha tela mental, pode ser com os olhos abertos, mas a maior parte das vezes comigo acontece com os olhos fechados e nós estamos a ter uma visão espiritual na tela mental. Clarividência. Ora, voltando ao que eu estava a explicar, a clarividência é um processo anímico, é nosso, é latente na nossa capacidade, mas ela pode ser promovida, ou seja, eu posso entrar em estado alterado de consciência, de repente abre o meu chakra frontal, eu tenho clarividência e isso foi potenciado por um mentor espiritual que pode até nem estar à minha beira fisicamente, pode estar num outro plano, ok? Pode até nem estar no duplo aqui mais próximo de mim, pode estar num outro plano mais elevado. Elevado não quer dizer, mas elevado no aspecto em que está mais sutil, ok? Mais leve. E ele pode estar num outro plano e potenciar a abertura do meu chakra, trazendo-me uma informação através da minha própria clarividência. Então isto é um processo, uma mistura entre um processo anímico e mediónico, potenciado por um mentor. Mas nós próprios, com a nossa própria capacidade latente, podemos também acessar uma informação nossa, da nossa aura, e de repente abre ali uma situação de clarividência, por exemplo, onde nós acessamos uma informação de retrocognição, ou seja, não só em projeção da consciência, que nós podemos acessar esta informação. Nós podemos acessar, por exemplo, em clarividência viajoura, que é o quê? Abre a clarividência, mas ela abre e o espichar, o expandir do chakra frontal faz-nos acessar locais distantes, ou não muito distantes, mas locais fora do nosso campo áurico. Portanto, pode ser um outro plano, pode ser um local da nossa casa, pode ser em retrocognição, portanto, eu posso ter uma visão de clarividência viajoura e acessar algo que fiz numa outra existência, ok? Isto tudo pode ser mediónico ou anímico. Espero que vocês tenham compreendido. Como também pode ser pré-cognição. Pré-cognição no aspecto em que eu posso acessar uma possibilidade, porque o universo não é determinístico, ele é probabilístico, ele lida com as energias mais próximas ou mais distantes, vamos dizer assim. Então eu posso, de repente, o meu chakra frontal expandir, derivado a um processo mediónico, patrocinado ou por mim próprio, e acessar algo que está muito equivalente àquilo que são os meus padrões atuais. Eu acesso uma linha de possibilidade que já começou-se a plasmar, ok? E é a mais próxima, derivada da minha conduta. Mas nós temos sempre o livre-arbítrio e podemos sempre alterar isso, ok? Portanto, nada é determinístico, mas é possível acessar algo, uma linha de possibilidade, porque nós vivemos na linearidade, ok? Nós vivemos com o tempo e com o espaço, onde temos o princípio, o meio e o fim. É desta maneira que o nosso cérebro processa toda a experiência aqui, no mundo físico, mas isso não é uma regra. Quando estamos em estado alterado de consciência, não existe isso. Existem diversas linhas de possibilidade, não existe passado, presente ou futuro, tudo coexiste dentro da mesma potencialidade e, portanto, quando estamos em estado alterado, não devemos procurar uma explicação muito concisa dentro dos padrões cerebrais. É difícil, às vezes, até mensurar quando estamos a falar nestes trajeitos, mas isto acontece. Portanto, resumindo, pré-cognição, coisas que ainda vão, na nossa percepção, ainda vão ter uma desenvoltura lá na frente, que podemos acessar através de capacidade anímica nossa, clarividência, ok? Ou mediónica, patrocinada por consciências extrafísicas, ok? Podemos ter uma retrocognição, também através dos mesmos potenciais que acabei de citar, como podemos em projeção da consciência, que aí sim não se trata de um espichar do chakra, de uma visualização através do centro energético, seja ele qual for, ok? Trata-se de sair fora do corpo,
o nosso veículo de manifestação sai, portanto, temos o veículo de manifestação mais sutil que se desprendeu e viveu uma experiência retrocognitiva, que também pode ser patrocinada, pode ser um processo anímico enquanto projeção e mediónico pelo patrocínio do mentor, onde ele levou-nos, os mentores patrocinaram a rebuscar uma informação que está no nosso campo áurico, uma informação do nosso registro acástico individual, e essa informação é-nos trazida. E nós vivenciamos mesmo em veículo de manifestação, porque é algo que já está gravado no universo, vamos dizer assim, no universo e em nós, ok? Porque nós agregamos à experiência do orbe planetário e agregamos à grande consciência cósmica. E nós podemos viver uma experiência em projeção consciente ligado a uma vida passada, como se costuma dizer. Ou viver uma experiência lá na frente que já aconteceu comigo. Tanto uma coisa como outra, já aconteceu eu ter projeção ligado a algo retrocognitivo, a algo que há pessoas que gostam de utilizar outros nomes. Quando a gente diz pré-cognição, há quem goste de dizer premonição, ok? Mas isto é tudo a mesma coisa, só que mudam a maneira, a palavra, ok? Portanto, tanto pode ser projetivo, como pode ser através da clarividência, por exemplo, que não tem nada a ver, uma projeção consciente é uma coisa, uma clarividência é uma coisa, clarividência viajoura é a clarividência expandida espacialmente, seja num outro plano, ok? Ou seja, num local qualquer aqui no plano mais próximo, ou um local mesmo próximo de nós, seja o que for, quando falamos em clarividência viajoura, tem sempre aquele aspecto de ser uma viagem, ok? Mas não é uma viagem de veículo de manifestação. É o chakra que expande e nos permite uma visão em outro plano, longínqua, espacialmente, próxima, expansão. E isso faz-nos abranger muito mais espacialmente. E vocês sabem que energia não tem a ver com espaço. Tudo é energia em estados diferentes de condensação. E é isto. Eu vou partilhar com vocês, por exemplo, duas situações ligadas àquilo que eu estou a explicar. Por exemplo, já me aconteceu eu tirar um cochilo aqui na sala, que é o sítio onde eu movimento mais energias, onde eu faço os atendimentos, portanto é um sítio que tem mais sutilidade. Já me aconteceu eu entrar em estado alterado de consciência, num cochilo, o meu chakra frontal expandiu e eu tive uma visão dos meus filhos que ainda nem sequer tinham nascido e bateu certo, ok? Portanto, eu acessei uma pré-cognição através do meu chakra frontal por clarividência. Agora, se foi patrocinado ou foi uma capacidade minha, não sei, mas acredito que tenha sido um patrocínio. Como já tive também, por exemplo, clarividência viajoura, ou seja, naquele período onde eu estou a chegar, vamos dizer assim, do sono para a vigília, eu já tive também uma clarividência viajoura onde eu vi aqui a minha sala. Estava a ver literalmente a minha sala e vejam que não era projeção, era um espichar do chakra, onde eu estava a ver o meu sofá, aqui os móveis, e a associação que eu faço a isto ter acontecido é como há uma sutilidade nas energias aqui da sala, quando houve esse espichar, a energia foi de encontro à parte mais sutil da casa. Criou essa proximidade e por isso é que eu vi. Mas lá está, eu estava no duplo daqui da minha casa e estava neste plano. Mas pode, às vezes, como eu já expliquei, termos uma clarividência patrocinada e até estabelecer uma comunicação através dessa clarividência viajoura, ok? Já me aconteceu em projeção da consciência, que aí sim é o sair, o desprendimento do corpo espiritual para fora do corpo físico, sempre ligado pelos fluidos energéticos, onde eu fui deixado por os mentores numa casa que por intuição eu sabia que era uma retrocognição, uma vida que eu tive aqui. Eu andei pela casa, vi fotos, vi uma criança que se assemelhava muito comigo, mas claro que um pouco diferente, uma criança na casa dos 6, 7 anos. Vi fotos de uma mulher que eu não conheço aqui nesta vida, mas eu senti que havia ali algo significativo. Era uma casa bem aparentada, parecia ser
de um status social se calhar superior ao que eu tenho agora, não é? Eu sou uma pessoa bem simples, não passo, graças a Deus, já passei algumas dificuldades, não dificuldades muito grandes, mas já passei uma fase mais dura da minha vida, mas tenho uma vida mais estável agora. Mas ali aparentava ser algo com uma classe social a nível monetário maior e ali uma mulher na casa dos 50 anos, não sei, ligada à minha pessoa. Eu estava ali, tentei assimilar o máximo de informação, mas eu sei que foi uma retrocognição de uma outra vida minha e houve ali um patrocínio, algo que me quiseram fazer chegar relativamente à minha vida atual. Lá está, através de projeção da consciência com retrocognição, como já me aconteceu em clarividência eu ter uma pré-cognição. E tudo isto, tanto a projeção astral é uma capacidade de todos nós temos a soltura do campo energético e o desprendimento, ok? Dos veículos de manifestação, neste caso o veículo físico fica e o veículo astral desprende, todos nós temos isto. Agora, nem todos saímos para plano astral, ok? A maior parte de nós fica ali a pairar dentro do campo áurico, não sai, fica ali, adormecido, o corpo astral, ali numa espécie de sonambulismo, vamos dizer assim, e onde o corpo físico, a mente ligada ao cérebro, está a ser alimentada por coisas que nós temos, as nossas narrativas da parte do subconsciente, coisas que vamos assimilando, só para manter a mente ocupada, e isso é o que chamaríamos de sonho. Mas há quem saia em plano astral e que consiga resgatar essa mesma memória para o cérebro físico, que também depois do que é assimilado fora, há um processo de assimilação do cérebro, inclusive há detalhes que podem ser apagados ou criar ali uma conjuntura de compreensão para algo que o cérebro não tem como compreender, então ele, como não compreende, ele faz associações daquilo que compreende aqui nesta vivência, na vigília, no espaço e no tempo que nós compreendemos, ok? Eu tentei ser o mais didático possível dentro destas temáticas, espero que tenham gostado, já sabem, subscrevam o canal, façam o gosto, o like e compartilhem, ok? Porque acho que isto são informações relevantes para todos os estudantes dentro da parte espiritual e das capacidades parapsíquicas, que são o quê? Todos nós temos as capacidades que conhecemos, ok? Ligadas à nossa própria assimilação de informação, à parte dos sentidos, mas há, para fora dessa periferia, vamos dizer, desse perímetro das capacidades que nós temos como normais, há outras capacidades psíquicas que nós podemos desenvolver, mas que estão latentes em nós. E nós, através do afloramento dos chakras, que são os centros energéticos, potenciamos essa sensibilidade e há quem já traga de bagagem algumas dessas capacidades parapsíquicas ou paranormais, que para mim hoje em dia são normais. Há pessoas que têm isso mais aflorado no aspecto mediónico, no aspecto da própria soltura do campo, que ajuda na descoincidência dos veículos e causa uma maior facilidade em sair em projeção da consciência, por exemplo. Portanto, há muitas nuances, mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, muita paz e muita luz, um abraço nos vossos corações e não percam os próximos vídeos aqui do canal.